Bom, comentamos aqui que receberíamos a doutora Clara Linda, ela que tem um movimento muito especial, tanto na sua atividade como médica, mas também com novas funções que ela vai contar aqui pra gente. Então, Clara, antes de mais nada, prazer em receber você aqui no nosso Vida Mais. A Clara, que é uma colega de UESP, fizemos a mesma faculdade, passamos pelas mesmas formações ali, e que bom poder lhe encontrar hoje, desempenhando uma atividade tão importante para a sociedade como um todo. Obrigado por ter vindo, Clara. Obrigada, Joserlano. Eu que agradeço o convite, para falar do terceiro setor, do empreendedorismo social, para que várias pessoas consigam entender esse movimento e, quem sabe, fazer parte e construir transformação, impacto, como eu estava falando, Aqui no Piauí, no Nordeste, a gente tem uma rede colaborativa de transformação e impacto social. Então, você falou empreendedorismo social. E esse é um termo pouco comum, talvez, pouco comum, principalmente dentro da nossa área da saúde. O que é exatamente, doutora Clara, o empreendedorismo social e como que ele pode impactar a vida das pessoas? O empreendedorismo social, ele é ser um empreendedor comum, porém com a visão de resolução dos problemas sociais, que esse pode ser na saúde, na educação, no ambiente. É uma empresa que gera lucros, A grande diferença de uma instituição para uma empresa social é que essa empresa social ela gera lucro, só que parte do lucro, uma totalidade do lucro é revertido para impacto, por uma causa que está constituída lá no estatuto da empresa. E conte um pouquinho então pra gente aqui. Eu conheço a doutora Clara da medicina, dos hospitais. Não digo os anos não. Não vou falar o ano, não, deve ter uns 2 anos que a gente se conhece. 2 anos. Dos hospitais, de às vezes trabalharmos juntos no mesmo paciente. Mas como é que a doutora Clara hoje, nos últimos anos sobretudo, vem se transformado? E fala um pouco assim da sua formação e de como que você chegou até essa função de também ser empreendedora social. Então, assim, sou formada em medicina, Atuei na parte de UTI pediátrica por toda essa formação. E tenho o servir como um valor muito, muito inerente, arraigado em mim. Eu acho que todo mundo que faz medicina tem esse serviço muito inerente, Por conviver muito com a questão das pessoas com deficiência, me aproximei muito das famílias, e vi nessa causa uma invisibilidade e um esquecimento, Então, assim, as pessoas com deficiência são pessoas que têm poucas oportunidades em qualquer lugar que a gente vai, Qualquer lugar que a gente vai. Sou voluntária e fui voluntária desde os meus 15 anos de idade, então, assim, sempre estive muito próxima do setor social. Só que nesses últimos 5 anos, eu vi a necessidade, de me dedicar à causa da pessoa com deficiência e das suas famílias. 5 anos atrás a gente fundou o Instituto Riso Movement, que é um instituto no qual eu sou presidente voluntário dessa instituição. E lá, pelo fato de eu ser médica, eu achei que a saúde fosse nosso carro-chefe, E muitas pessoas acham que o Instituto não é. Eu ainda estava achando. O que é que você descobriu, então, depois? O nosso carro-chefe é a assistência social. Quando essas famílias começaram a vir junto do Instituto Riso Movement, eu entendi que as mães, que são 70% mães solos, abandonadas pelos maridos, elas precisavam de muito mais cuidado na parte de saúde emocional, na parte de psicológica, do que as crianças naquele início, porque elas não tinham condições nem de levar a criança para a instituição. Então, nós éramos tudo do que eu estava pensando em relação ao investimento em saúde nessas pessoas com deficiência. Sim. E começamos nosso primeiro projeto há 6 anos atrás, que foi Cuidando de Quem Cuida. Quando ninguém falava nem saúde mental, saúde física, emocional dessas pessoas que cuidam, Sim. Esse foi nosso primeiro projeto. Então nós começamos com roda de conversas com as famílias, começamos com assistência social, entender as necessidades. Então elas não tinham acesso a transporte, não sabiam como chegar, não sabiam quais direitos elas possuíam. Muitas estavam endividadas do benefício, porque conseguiam tirar empréstimo, mas foi uma situação pontual e depois não conseguiam se reorganizar. Então nós fomos cuidar primeiro de quem cuida,
para depois assistir essas crianças, essas pessoas com deficiência. E como que foi isso? Porque assim, então o que motivou a aproximação dessas famílias, dessas crianças, foi a deficiência. E naturalmente você identificou algumas outras necessidades. E como é que foi o próximo passo, então, para que uma ideia que era, a princípio, talvez, então, ser assistente na área da saúde só e resolver aquele problema de deficiência pontual, de repente você se deparar com outras necessidades. Como é que foi o próximo passo, então, para dar essa assistência, esse cuidado? Eu disse que assim, o próximo passo foi desesperador, porque eu comecei a entender que a questão era muito maior do que eu tinha visto, né? Era muito maior do que eu imaginava. Então, eu comecei a pensar soluções em que eu pudesse captar recursos para poder investir e ampliar o impacto, né? Então, eu tenho uma fala muito insistente lá na instituição. Eu prefiro resultados a números. Então, assim, eu prefiro atender 10 pessoas e entregar um resultado do que eu fingir que estou resolvendo a vida de 200 pessoas. Então, é uma coisa que eu passo muito veemente para a equipe, entendeu? Só que o social, ele custa muito. Transformar a vida de pessoas custa recurso, custa investimentos, tempo financeiro. E eu entendi que as pessoas não estavam habituadas a isso, né? Eu vejo que as pessoas são muito emocionais no servir e no doar. Então, assim, eu tenho uma causa, estou lá. Eu vou pagar alguma penitência, promessa, estou lá. Alguma data comemorativa, eu estou lá. Mas a fome é permanente, a falta de emprego é permanente, a situação de violência doméstica é permanente. Então, assim, como é que eu consigo manter uma construção de transformação social com recursos pontuais? Sim. Então, assim, aí nessa perspectiva eu comecei a trazer minha visão e experiência administrativa para o terceiro setor, que é construir processos, gerir resultados, trazer números, para que cada vez mais a gente pudesse construir uma credibilidade em que as pessoas pudessem se associar a gente e dizer, claro, eu estou na causa, vamos junto, eu quero construir, eu quero transformar, porque isso precisa ter esse suporte para que o outro também chegue com a gente. Mas assim, é um caminho difícil, o terceiro setor é um setor ainda que as pessoas não acreditam, mas é um setor que tem transformado e que tem mostrado resultados nos impactos que tem construído. E quais são, então, Clara, assim, os principais desafios, então? Porque, naturalmente, você falou que nos últimos 5 anos começou a se dedicar mais, conhecer, profissionalizar, vamos dizer assim, né, o terceiro setor também, para que a sua experiência dentro da iniciativa privada você pudesse levar lá para o RISO também. Mas no dia a dia, quais são os principais desafios de fato? É falta de suporte, de parceria, que pudessem também estar contribuindo com vocês? É dificuldade de acesso, de repente você tem uma deficiência, tem alguém que te procura e você não consegue exatamente resolver em definitivo aquele problema? Qual o principal desafio hoje em dia? Assim, administrativamente, o nosso principal desafio é a captação de recursos, né? Porque assim, nós precisamos ter uma sustentabilidade financeira e tornar aquele ambiente autossustentável. Então, para isso a gente precisa criar projetos, desenvolver negócios em que gerem recursos e isso mantenha a instituição. A outra questão se chama pessoal, né? Profissional, no sentido de profissionalização do terceiro setor. Ainda existe muita a questão apesar das pessoas serem contratadas, o fato de elas trabalharem numa instituição, elas acham que não precisam entregar resultados. Porque você acha que aquilo dali é uma filantropia, é de graça, entendeu? Sim. E eu digo muito, de graça aqui é só o que a gente entrega. Oferece. Tudo que a gente recebe precisa ser prestado contas. Eu preciso de resultado de vocês, eu preciso de números, eu preciso de planilhas, entendeu? As meninas da recepção chegam lá, vem a doutora e pedindo as planilhas dela, entendeu? Porque eu preciso construir, eu preciso construir resultados. Sim. E eu só construo resultados com base de números. E os números precisam ser reais para que as pessoas cheguem e possam dizer, senão nessa instituição aqui eu confio. Eu posso chegar e uma pessoa chegar para o Jocelyn e dizer assim, eu tenho uma instituição ali que eu confio, você pode ir lá fazer uma doação, e você pode ir lá associar o nome da sua empresa, você pode ir lá entregar seu filho, que vai ser
que vai ser construído resultado em cima dessa deficiência que ele tem ou não, entendeu? Eu tenho que construir credibilidade para que uma mãe tenha a confiança de ligar para a gente e dizer, doutora, eu estou apanhando, eu posso ser morta, eu posso chegar aí e ficar no riso, entendeu? Então, assim, é uma credibilidade em todas as pontas, entendeu? Então, assim, o nosso maior desafio se chama isso, parcerias, doações, como eu falei, as pessoas são muito emocionais em doação, e a mudança de mentalidade também das pessoas, entendeu? Muitas vezes, você pensa que, eu vou entregar, eu não quero entregar dinheiro. Ok, você não quer entregar dinheiro. Mas qual a habilidade que o Jorcelano tem e que o Jorcelano pode mudar o percurso daquela instituição do terceiro setor? É o que a gente faz com a Momento Social, que é a nossa incubadora. Pegar instituições pequenas que não têm uma expertise administrativa e fazer com que elas possam impactar a causa, construir negócios. É aquela história, grandes problemas, soluções coletivas. Eu não chego em todos os bairros, eu não tenho um braço para chegar em todos os bairros. Então, assim, eu preciso apoiar o movimento que tem lá no Disseu, na Santa Maria da Codipe, no Torquato Neto, porque são eles que estão lá dentro da comunidade. Então, assim, mas eles não têm a administração, eles não têm o negócio, eles não entendem ainda que o negócio precisa funcionar de uma forma mais organizada, entendeu? E quando você se junta numa rede colaborativa, você amplia impacto. Potência muito então, maior. assim, e os números são cada vez maiores. Então, às vezes você pensa, hoje eu não quero... Tem gente que quer doar recurso. Ótimo, pra gente é excelente. A gente consegue empregar no projeto que a gente pensa, onde a gente destina. Tem gente que, eu não tenho recurso, mas eu quero ver como é que funciona. Então, assim, qual é a habilidade do Jorcelano? Claro, eu desenvolvo tecnologia. Será que dessa tecnologia que eu desenvolvo, a gente não pode empregar em algumas soluções dos projetos de vocês? Será que se a minha contabilidade conseguir prestar a contabilidade de vocês, eu digo para as meninas sempre, gente, tudo que a gente capta em doação é economia. Então, assim, se eu capto doação de material de limpeza, eu não preciso mais investir aquele dinheiro em material de limpeza. Eu posso pegar aquele recurso e reinvestir em outra coisa. Pagar mais um paciente na fonoterapia, colocar mais uma mãe em saúde mental. O bom uso vai ser feito. O bom uso vai ser feito. A gente precisa pensar o que é que eu posso fazer que gere uma alta escalabilidade, ou seja, eu consigo impactar mais pessoas com um custo baixo. Entendeu? Sim. E redução de custos a gente sabe que é unindo forças, juntando ideias, né? Movendo a comunidade para que a gente possa pensar junto. Se a gente for falar então do que de fato, que pessoas são acolhidas hoje, são orientadas, são atendidas dentro do riso, qual o principal movimento que tem lá? Que tipo de pessoas procuram e tem uma solução mais definitiva? O Instituto Riso Movement, ele assiste pessoas com paralisia cerebral e suas famílias, né? A paralisia cerebral é a deficiência mais comum da infância. A gente vê muitas deficiências sendo comentadas, mas ela é a mais comum e transversal a todas as deficiências. Então, tem deficiência motora, auditiva, visual, intelectual, tudo dentro da paralisia cerebral, né? Tem adultos e crianças, tem de 0 anos até 42 anos lá. E nosso foco é fazer com que a gente construa oportunidades para a transformação de vidas. Como é que essas oportunidades são construídas? Pelas mães, através do suporte em saúde mental, construção de oportunidades em relação à empregabilidade, cursos, capacitação, visando com que elas entendam da capacidade delas de entrar no mercado de trabalho e produzir financeiramente muito mais que um BPC. E isso passa para além da oportunidade, passa por uma questão de mudança de mentalidade. Construímos oportunidade para as pessoas com deficiência através da capacitação, existem cursos para elas, existem terapias, fonoterapia, parte de saúde mental, reabilitação, pintura. Então, a gente tenta mudar o percurso e a trajetória de uma família invisível, né? Você não vê as pessoas com deficiência por aí, e dar uma oportunidade para elas de sonhar, né? Hoje, na reabilitação, nós estamos com 3 crianças, dentre o todo de 9 meses,
que são pessoas que em situação de vulnerabilidade social, que saíram, foram prematuras, entubadas, tiveram paradas cardiorrespiratórias, porque a gente acredita que a intervenção precoce, ou seja, a estimulação precoce, terapia ocupacional, a reabilitação, vai mudar o prognóstico dessa criança. Então, a criança que às vezes teria acesso, não atingiu o marco do desenvolvimento, não sentou com anos e 6 meses, que ela vai procurar o posto de saúde, o pediatra e o neuro, vai chegar no neuro lá para 3, 4 anos, que ela já está deformada, ou já recebeu uma GTT aí no meio do caminho, né? Eu acredito que se eu intervir precocemente, estimulando ela vai mudar o prognóstico. Ela pode vir a não ter deformidades, ela pode vir a caminhar, ela sustenta o pescoço, como a mãe que eu estava conversando agora, ela é de Timon. Ela disse, doutora, ela chegou aqui toda mole, já está sentando e sustentando o pescoço. Então eu disse assim, eu quero entregar essa daí pronta para entrar no colégio e fazer a inclusão, né? Porque às vezes a gente pensa assim, muitos me procuram assim, doutora, faça um programa, um projeto de inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Eu disse assim, não faço não. Não existe, nós temos que fazer uma coisa antes, inclusão escolar. E não é botar a pessoa com deficiência lá dentro, é adaptar para que essa pessoa com deficiência tenha as condições para estar... Por que as empresas ficam procurando pessoas com deficiência? Infelizmente, as pessoas com deficiência não estão aptas para trabalharem. Sim. Porque não existe uma esteira educacional de inclusão da pessoa com deficiência. E que isso envolve todos os setores da sociedade. Amigo, envolve todos os setores da sociedade. Por isso é que eu sempre digo, grandes problemas, soluções coletivas. E não existe mais só o setor, só o governo, o estado ou o município estarem resolvendo um problema. É um problema tão grande, não só da pessoa com deficiência, mas a questão ambiental, a questão de saúde, a questão social, a questão de violência, que a gente precisa construir redes entre o setor privado, o setor público e as instituições do terceiro setor. Só assim a gente vai construir um impacto real e transformação mesmo de vida, de dizer, a partir daquele ponto, que a gente chama de ponto de inflexão, eu cruzei com o Dr. Jocerlando, aconteceu isso porque a empresa dele tem uma causa social, ou tem um projeto social voltado para mulheres vítimas de violência, e eu consegui perceber e sair daquela situação e minha vida mudou. Tu já pensou num negócio desse? Já, isso assim, ver no brilho do seu olho que é isso que lhe move. E que bom, minha amiga, que você está nesse movimento, que você está olhando para esse setor que precisa, mais do que pessoas com boa vontade, mas também de pessoas que têm uma formação, que têm uma boa índole, que têm a capacidade de transformar a vida das pessoas. Então, Clara, a gente vai fazer 1 ano agora aqui dentro do Vida Mais, é a primeira vez que a gente fala desse tema aqui e que traz uma instituição e que traz projetos bonitos como o seu. Tem esse Vida Mais aqui, esse espaço aqui na Band, além do Vida Mais, mas toda a Band como um todo, dos nossos programas, da nossa programação, que você traga o riso aqui para dentro, dos movimentos, eu sei que você faz sempre eventos também, então a gente está aqui para divulgar, não só, a gente fala aqui de prevenção, de doença, do nosso mundo de médico e de prevenção que a gente tem que levar para a população, mas é dever aqui do Vida Mais e da TV Band, a gente poder ampliar iniciativas como a sua. Então, assim, quem quiser fazer parte, quem quiser procurar para ter uma assistência dentro do riso, mas também quem quiser fazer parte desse movimento, como é que a gente encontra? Então, assim, quem quer ser assistido pelo riso, né? Lá nas nossas redes sociais, @Instituto Riso Movement, tem um link em que a família se cadastra, né? A família faz o cadastro. Nossas assistentes sociais, elas chamam para uma entrevista social. Então, assim, eu preciso ser uma pessoa em vulnerabilidade social, estar inscrito no CAD único, para encher os critérios de inclusão lá, né? De inclusão lá. E para você que quer ser parceiro, doador, empresa que anda em parceria com o Instituto Riso Movement, é só nos contactar pelas redes sociais do Instituto ou pela minha, Clara Linda CL. Ser uma alegria, né, que você conheça a instituição. Eu digo muito, se apaixone por uma causa, sua vida se transforma quando você começa a ter a visão de servir, né? E muitas vezes não é a causa do riso, o riso vai ser o gatilho para que a partir daí você encontre um local em que você possa pertencer, né? Porque servir é pertencer, né? Fazer parte do movimento. E às vezes a gente quer muito, né?
Muita gente me procura, claro, como é que eu abro uma instituição? Isso, meu filho, olhe no seu bairro primeiro. Às vezes tem uma do nosso lado, Jocerlando, que você fica assim e está precisando de uma você. Oportunidade gigantesca de ser ajudado. De servir, de fazer alguma coisa, entendeu? Eu digo muito, quando me chamam para ser voluntária nas instituições, eu só não queria ser voluntária como médica, me chamam para animar as meninas, qualquer coisa. Me chamam para limpar o banheiro, mas eu não queria mais ser médica, entendeu? Eu queria fazer outra coisa, né? Mas, que bom, Clara. Então, assim, olha, é espetacular. Pois não. Eu fico feliz, assim, que você, como que tem uma alta penetração em empresas, comecem a abrir esse olhar, né, e entender que o social, ele pode sim ser conectado com as empresas, né, e cada vez mais que as empresas possam estender esse braço, né, para impactar vidas. Que bom, minha amiga. Prazer lhe reencontrar. Agora que dentro desse movimento a gente poder ter a oportunidade de conhecer um pouco mais do seu trabalho e do Riso, e conte conosco aqui também. Em todas as ações, a gente vai acumulando funções, né, Clara, ao longo da vida, mas onde eu puder ser útil também, conte comigo como amigo e que a gente possa também ajudar sempre que for preciso e seja sempre bem-vinda ao nosso Vida Mais. Obrigada, meu amigo. Programa Vida Mais. Oferecimento. Santa Fé, Centro Hospitalar e Maternidade. Faculdade 7. É muito mais que tecnologia. Construtora estrutural. Edificando sonhos. Unimed Teresina. Cuidar de você. Esse é o plano. LogMed. Saúde fácil. Core Clínica. Uma clínica carinhosamente pensada para você. Rua Coelho de Resende 483.